quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de poder estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, com as irmãs, aqui para junto nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Estou feliz com tudo aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Antes de eu ler um versículo da palavra de Deus, gostaria de cantar um hino, aproveitar meus filhos que estão aqui. Eu desejo cantar esse hino para louvar o nome do Senhor. É um hino antigo. Eu acho que eu tenho me especializado em cantar só hinos antigos, mas são hinos que nos trazem boas lembranças, né? E que têm letras muito bonitas. Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer um dia, assim falou. Eu venci e vós vencerás. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei, mas sei que vou chorar. Mas minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar. Em breve este céu irá brilhar com milhares de anjos. Meu Jesus voltará em ruas de ouro. Vou andar e com Cristo eternamente vou habitar. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas, meu Jesus vai enxugar. Amém. A palavra de Deus, ela nos fala que em breve toda lágrima Jesus vai enxugar. Né? Às vezes nos desesperamos, às vezes nos sentimos abatidos, mas um dia tudo isso vai ter fim, irmãos. Vai ter fim porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Graças a Deus. Eu estou feliz de poder estar aqui convosco nesta noite. Elaine, o Círculo de Oração, me convidou para que estivesse aqui trazendo uma palavra. Não sou pregadora, irmãos, mas conforme diziam os apóstolos, nós não podemos deixar de dizer, de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ainda que não somos eloquentes, ainda que não temos conhecimento suficiente, mas aquilo que nós temos aprendido com Jesus, nós temos que relatar. Eu louvo a Deus. Eu não canso de louvar e agradecer o nome do Senhor, porque desde a minha adolescência o Senhor me chamou. Quando eu estava ali perdida, né, a gente, quando não é cristã, não conhece a Deus ainda, a gente vive uma vida sem rumo, sem saber para onde vai. Mas o Senhor me encontrou ali no meio, né, daquela situação em adolescência, e o Senhor me chamou para servir a Ele. Eu me lembro que eu venho de uma cidade que tem uma tradição
religiosa muito grande, onde a cidade tem mais de 30 templos, né, a outros deuses, a outra religião. E eu me criei ali no meio daquilo, e acreditando em tantas coisas. Mas quando chegou na minha adolescência, o Senhor me chamou para servir a Ele. A minha mãe já era cristã na época, já tinha 5 anos que ela tinha aceitado Jesus como Salvador. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos, eu estava ali na casa do Senhor, já sentia prazer de estar na casa do Senhor com ela, mas não entendia muita coisa. E quando se passaram 5 anos, o Senhor me chamou para servir a Ele. E graças a Deus, o Senhor tem me guardado até aqui. O Senhor tem me ajudado a permanecer na presença do Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem me confortado, tem me auxiliado, tem me dado forças. E como eu sempre falo para os meus filhos, esse Jesus eu não quero largar, abandonar, nunca. Eu queria até o fim da minha vida servindo a este Deus, porque Ele é maravilhoso. Vamos ler aqui na palavra de Deus, apenas um versículo da palavra do Senhor aqui no livro de 1 Tessalonicenses, é muito conhecido, o versículo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Como hoje é um culto com um círculo de oração, eu quero parabenizar as irmãs, porque eu tenho visto muitas pessoas novas, rostos novos aqui, pessoas que eu ainda não conhecia. Isso é sinal que a obra do Senhor, que Deus está trabalhando, que as nossas orações estão sendo respondidas, que o clamor da igreja, o clamor dos servos do Senhor está sendo ouvido. Deus está trazendo novas pessoas para alavancar a obra de Deus neste lugar. E isso é resposta de oração, irmãos. Nós vemos aqui na palavra de Deus, quando Paulo, aos Tessalonicenses, ele escreve esse versículo, ele dá esse conselho para a igreja em Tessalônica: orai sem cessar. E às vezes nós ficamos pensando assim: olha, mas orar sem cessar, eu não tenho tempo. Nos dias que nós estamos vivendo, dias de muitas dificuldades, de muita falta de tempo, eu vejo que nós convivemos diariamente com muita pressa. Uma correria normal do dia a dia. Cada um na sua profissão, cada um no seu serviço, no seu emprego, no seu ônibus, no seu metrô, e aquela correria diária. E às vezes nós pensamos assim: orar sem cessar, de que maneira? Irmãos, nós podemos orar de diversas maneiras. O importante é nós estarmos com o nosso coração, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com o nosso proceder, ligado com Deus 24 horas por dia. Porque se nós nos desligarmos do Senhor um segundo que seja, nós damos muitas das vezes ocasião ao adversário da nossa alma para ele agir ou fazer qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Oração sem cessar quer dizer o quê? Você está ligado com Deus durante todo o seu dia, o seu pensamento, a sua vida, as suas ações, o seu proceder, que estejam de acordo com a palavra de Deus. Orar sem cessar é estar entregando a sua vida, a vida da sua família, nem que seja em pensamento. Eu sei que às vezes é difícil. Durante o nosso dia a dia, como donas de casa, pessoas que trabalham, jovens que estudam, eu sei que é difícil. Às vezes nós não conseguimos achar um tempo para estar na presença do Senhor. Mas às vezes não conseguimos administrar esse tempo. Mas nós precisamos estar em oração. Irmãos, porque nós temos um adversário em potencial, que ele não descansa. Ele 24 horas por dia ele está intentando acusação contra os eleitos de Deus. Ele tenta de todas as formas nos tirar da presença do Senhor, nos impedirmos de sermos abençoados. E muitas das vezes, hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, trabalho do círculo de oração. Hoje, principalmente, quando eu me converti, nós tínhamos aquele costume de estar sempre orando, jejuando, fazendo campanhas, orando, calejando o joelho. Como meu esposo fala, antigamente as pessoas tinham uma marca no joelho de tanto ajoelhar. E hoje, às vezes, os joelhos estão muito limpos, estão muito claros, não tem mais calo. Vale a pena, irmãos, calejar o joelho na presença do Senhor.
Porque muitas das vezes não é com palavras bonitas, não é com tantas outras coisas que a gente acha durante o dia a dia para justificar a nossa falta de tempo. Nós precisamos calejar o nosso joelho na presença do Senhor. Porque há tantas necessidades de oração. Irmão, sem oração não funciona. Hoje nós temos uma facilidade muito grande com a internet. Às vezes passamos o dia todo tendo tempo para tantas coisas. E às vezes tirar um tempo para falar com Deus, 5 minutos é difícil. Às vezes chegamos no templo, tantas pessoas já chegam na hora do culto começar, já ficam aguardando no começo do culto. Está errado, irmãos. Nós precisamos ter um tempo para falar com Deus. Nós vemos que até o próprio Jesus, quando ele se sentia angustiado, quando ele via que já estava chegando o tempo dele ser entregue na cruz, ele sabia que todas as coisas estavam contribuindo para aquele momento. Ele como filho de Deus, mas como homem, ele sentiu angústia, ele orava, ele se sentia triste, angustiado. Ele sabia que todas as coisas estavam acontecendo e que chegaria aquele momento. E nós, muitas das vezes, não queremos dobrar o nosso joelho, não queremos orar. A oração, irmãos, nós sabemos que ela é responsável por tantas coisas maravilhosas na nossa vida. Eu, ao longo da minha vida cristã, eu tenho visto coisas extraordinárias através da oração. Eu continuo acreditando no poder da oração. Eu continuo acreditando nos milagres que são entregues a nós, que são realizados nas nossas vidas através da oração. Ainda que não seja 1 hora de oração, meia hora, mas se você tirar um tempo para Jesus, eu entrego a minha vida, a minha família, nas tuas mãos, toma conta, cuida dela. Em meio de tantas dificuldades que nós temos vivenciado nesses dias, tantas tragédias, enfermidades terríveis, e nós estamos deixando, irmãos, a nossa guarda desguarnecidas. Estamos deixando, às vezes, a nossa família desprotegidas. A oração, irmãos, ela é muito importante. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo, ele estava saindo para grandes missões, grandes responsabilidades, porque o apóstolo Paulo, antes, ele perseguia o povo de Deus. Ele era um homem estudado, letrado, que tinha conhecimento muito grande secular. De repente, ele teve um encontro com o Senhor e passou agora a ser perseguido pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele se via em situações diferentes, difíceis, ele dizia para a igreja ali em Colossos, olha, vocês oram para mim, vocês orem, intercedam em nosso favor, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que nós possamos falar com intrepidez a palavra do Senhor, para que nós possamos sair anunciando a Jesus com ousadia. Até o apóstolo Paulo, ele confiava, ele acreditava no poder da oração. Quando ele e Silas estavam ali aprisionados já por causa do Evangelho, sofrendo terríveis sofrimentos. Ele e Silas ali foram espancados, porque eles estavam ali anunciando o Evangelho. Eles estavam naquele calabouço ali sofrendo. O que diz a palavra de Deus? Que Paulo e Silas, eles oravam. Em meio àquele grande sofrimento, eles já com os corpos todos marcados de apanharem, eles louvavam e glorificavam o nome do Senhor. E nós vemos que em determinado momento, as estruturas daquele cárcere foram abaladas, porque Deus ouviu o clamor daqueles homens ali dentro daquele cárcere. Irmãos, Deus ouve o nosso clamor em qualquer situação da nossa vida. Deus ouve a sua oração, Deus honra a sua oração, Deus atende o seu pedido. Eu tenho vivido uma vida, muitas das vezes, de tantas respostas de oração. Eu me lembro que quando nós morávamos em Bambuí, meu esposo pastoreava a igreja lá. Foi nos proposto fazer uma campanha de oração com todas as famílias da congregação. E eu me lembro que, às vezes, nós saíamos de casa em casa, durante toda a semana, cada dia a oração era numa casa. E às vezes eu saía de casa, estava escuro, 5 horas da manhã, e Bambuí era uma cidade na época que não tinha muito ônibus dentro da cidade, transitando. E eu me lembro que eu atravessava a cidade, 1 hora de caminhada, do bairro que a gente morava até na casa da irmã, para nós orarmos. Mas valeu a pena, irmãos. Nós vemos tanto milagre acontecendo.
Tantas coisas aconteceram naquela campanha. Pessoas que estavam aguardando a aposentadoria aposentaram. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro, a irmã Maria José, no mês de setembro, nós estávamos na casa dela orando, intercedendo em favor dela, buscando o batismo com o Espírito Santo. Ela foi batizada naquele dia, naquela manhã. E tantos outros pedidos. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é Deus de coisas grandes, de coisas pequenas. Nós vemos na palavra do Senhor aqui tantos exemplos de pessoas que oraram. Nós vemos Simeão, aquele homem piedoso que estava ali no templo diariamente, louvando a Deus, buscando a Deus e confiando. Ele aguardava que viria o Salvador para resgatar Israel, para resolver aquele conflito que eles estavam vivendo ali. E ele viveu toda a sua vida, eu acredito que toda a sua juventude, até a velhice, aguardando que o Filho de Deus, que o Cristo do Senhor viesse. Ele não desistiu, ele não desanimou daquela promessa, ele ficou aguardando. E já na sua velhice, quando Jesus foi apresentado no templo, ele falou assim: olha, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E assim, de igual modo, a profetisa Ana também, uma mulher viúva de 84 anos, diz a palavra de Deus que ela estava no templo 24 horas, de dia e de noite, orando, aguardando a promessa de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos promessa de Deus nas nossas vidas, e parece que já se esqueceu, que Deus se esqueceu. Às vezes eu conheço uma pessoa que ela me falou um dia: olha, eu já parei de buscar batismo com o Espírito Santo. Eu acho que ela se entristeceu tanto o coração dela, porque nesses anos todos de fé que ela tem, ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou assim: olha, hoje eu não oro mais, eu não peço mais o batismo com o Espírito Santo. Ela está errada, irmãos. Nós temos que estar constantemente em oração. Há um tempo para cada uma das coisas na nossa vida. Há um tempo para cada coisa. Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de trabalhar em seu favor. Se não for a Deus na minha vida, se não for a Deus na vida da minha família, nós já teríamos perecido, irmãos. Se não for as nossas orações que diariamente chegam diante de Deus, nós já teríamos perecido. Mas o Senhor é fiel. Vale a pena você continuar orando, você continuar intercedendo, orando um pelos outros, é o que a palavra do Senhor nos recomenda. E nós vemos também que Deus, ele tem feito coisas extraordinárias através da oração. O Senhor tem nos honrado. Nós vemos que quando Elias, com a autoridade que Deus, naquele momento ele não estava orando, quando ele mandou que não chovesse por 3 anos e meio naquela terra, ele não estava orando, mas ele já tinha uma vida de oração antecipada. Ele já vinha pedindo a Deus, ele já vinha vivendo uma vida íntegra na presença do Senhor, e naquele momento ele mandou que não chovesse, irmãos, usou de autoridade. Como nós vamos usar de autoridade para orar para um enfermo, para expulsar um demônio, se nós não temos oração em depósito? De conversa, de simplesmente chegar no templo e para cantar ou para falar, não vai ter eficácia, irmãos. Agora, se você tem uma vida de dedicação, de temor de Deus, uma vida dedicada a servir o Senhor com sinceridade dentro do seu coração, Deus vai te honrar. Deus já te deu autoridade para fazer as coisas, milagres em nome dEle. Mas se nós não prepararmos, se nós não tivermos uma vida espiritual de acordo na presença do Senhor, não vai acontecer nada, irmãos. Deus, ele nos honra, ele ouve as nossas orações em pequenas e coisas grandes. Eu, às vezes, tem coisas que acontecem. Esses dias eu estava saindo de casa de manhã, pode parecer bobagem, mas eu acho que Deus, ele ouve as nossas orações tanto em coisas grandes como pequenas. Jesus, ele é o mesmo em todas as situações. Eu fui trancar o portão lá de casa, a chave não trancava. Eu falei: Jesus, eu não posso perder esse ônibus. Tentei várias vezes, o portão não trancava. Eu falei: eu não posso perder esse ônibus.
Quando eu fiz a próxima tentativa, o portão trancou. Eu fui para o ponto de ônibus. Irmãos, Deus, Ele é Deus de coisas grandes e pequenas. Às vezes nós esquecemos que nós podemos pedir qualquer coisa. Ele nos deu um leque, um livro, uma quantidade grande de possibilidades. E nós, às vezes, deixamos para pedir a Deus alguma coisa quando não há mais possibilidades. Nós deixamos para pedir a Deus, para pedir socorro, para pedir ajuda quando a situação já está complicada e quase que irreversível. E nós achamos que Deus tem a obrigação de nos responder. Irmãos, Deus responde, Deus atende a quem tem compromisso com Ele. Não adianta deixar a hora que a situação estiver irreversível, você dobrar o seu joelho, você jejuar, você clamar, muitas das vezes não vai dar tempo. Eu me lembro uma vez também, irmãos, tudo testemunho de oração. Vale a pena continuar orando, vale a pena continuar entregando, vale a pena orar em favor da sua congregação, do seu pastor, do seu líder, da pessoa que está do seu lado, do seu amigo, do seu parente. Eu me lembro uma vez também, em Bambuí, pode parecer até bem estranho, mas a Bíblia fala que o que não provém de fé é pecado. E eu acredito que tudo que provém de fé, né, Deus abençoa. Eu me lembro que quando nós estávamos em Bambuí ainda, uma época de fim de ano, assim, tudo estava, nós estávamos recebendo a nossa família, a família do meu esposo, estava ali para passar o Natal com a gente, eram muitas pessoas. E naquela época a gente só tinha tanquinho, não tinha máquina ainda de lavar naquela época. E eu me lembro que aquele tanto de roupa de cama para lavar, chovendo, mês de dezembro, chovendo sem parar. E eu ali, com aquele tanto de roupa de cama, roupa de todo mundo para lavar, quando eu coloco no tanquinho para bater, o tanquinho parou de funcionar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de lençol, com esse tanto de toalha, esse tanto de roupa suja? O que eu vou fazer? E eu me lembro que eu coloquei a roupa lá, e o meu tanquinho, ele estava com problema, irmãos. Ele às vezes, a gente tinha que rodar ele com a mão primeiro, aquela roda, para ele continuar. E esse dia, eu fiz isso e não funcionou. Sempre funcionava, esse dia não funcionou, não. Eu coloquei a roupa, liguei ele fez aquele barulho e continuou do mesmo jeito. Eu fui lá, tentei ligar o tanquinho, rodei a roda, ele continuou do mesmo jeito. Eu fui lá no tanquinho, coloquei a minha mão e falei, Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho como lavar essa roupa desse tanto de pessoas aqui na mão, chovendo. Eu te peço, abençoa e faz funcionar esse tanquinho. Irmãos, quando eu fui lá, liguei o tanque funcionou. Ele veio parar de funcionar muitos mais de anos depois, quando nós já estávamos em Divinópolis, que ele parou de vez. Então, meu irmão, são pequenas e grandes coisas que Deus ele nos ouve através da nossa oração, através da súplica. Quantas coisas Deus pode fazer se você orar? Né? Se nós continuarmos orando nesse propósito de oração, vamos continuar círculo de oração, continuar do jeito que as irmãs estão. Aquelas pessoas que ainda não fazem parte desse grupo, que ainda não se comprometeram em estar aqui na casa do Senhor, auxiliando, intercedendo, vale a pena, irmãos. Porque Deus, Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, Ele tem trabalhado em nosso favor. Continue a perseverar, continue orando, continue buscando ao Senhor, vale a pena. Continue ajudando. O que seria da nossa família sem as nossas orações? Eu me lembro, irmãos, que eu sempre procuro assim, quando uma pessoa me pede oração, eu me comprometo. Se eu me comprometer de orar, eu oro. E eu oro na hora. Porque eu não gosto de fazer promessas que eu não vou cumprir. E quantas coisas Deus tem feito através da intercessão. De nós orarmos uma pela outra. Vamos sentir, irmãos, a dor do nosso semelhante. Vamos sentir a dor a pessoa que está do nosso lado. Se o irmão está passando dificuldade, vamos passar junto. Se o nosso irmão está desempregado, vamos ficar desempregado junto, vamos pedir a Deus para abrir uma porta para ele.
Se o nosso irmão está enfermo, vamos interceder para que Jesus entre com providência na saúde daquela pessoa. Vamos continuar exercendo esse ministério tão bonito que Deus tem colocado na mão das irmãs. Pessoas que têm dedicado a sua vida a dobrar o seu joelho, calejar o seu joelho na presença do Senhor em favor de outrem. É muito importante, irmãos, nós sentimos essa responsabilidade de ter esse desejo dentro do meu coração. Eu agradeço a Deus por estar aqui com as irmãs, nesse culto ciclo de oração. Peço às irmãs que continuem orando em nosso favor, para que Deus ele possa continuar nos abençoando, continuar fazendo coisas grandes conforme Ele tem feito, e nos guardando e nos protegendo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava falando com a Kátia aqui, a irmã Iraci pregando, e a gente percebendo tanto que nos últimos meses o Senhor tem falado conosco sobre